Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Conexão Artificial, o seu podcast sobre o futuro que já chegou. Eu sou o Tom. E eu sou a Bia. E hoje, Tom, temos um tema que está dando o que falar e que mexe diretamente com o que fazemos todos os dias nos nossos computadores: privacidade e memória digital. Exatamente, Bia. O assunto que vamos mergulhar hoje é o Microsoft Recall, uma funcionalidade recém-anunciada que promete ser a memória fotográfica do seu PC, mas que levantou uma onda de preocupações sobre os limites da nossa privacidade digital. Memória fotográfica? Isso soa fascinante e um pouco assustador ao mesmo tempo. Tom, para quem ainda não ouviu falar, pode nos explicar o que é exatamente o Recall e como ele funciona na prática? Claro, Bia. O Microsoft Recall é uma das grandes estrelas dos novos PCs Copilot+. Sua premissa é capturar screenshots de tudo o que você faz e vê na tela a cada poucos segundos. Pense nisso como um diário visual constante da sua atividade digital. Espere, Tom, tudo? Isso inclui desde um site que eu visitei até uma conversa particular em um aplicativo de mensagens? É isso mesmo? Precisamente. Websites visitados, documentos abertos, conversas em aplicativos e até frames de vídeos. Toda essa informação é processada localmente por modelos de IA que rodam na unidade de processamento neural, a NPU, do seu dispositivo. Entendi. Então ele não só tira fotos, mas também as processa para que eu possa encontrar coisas depois. Como ele faz isso? É como um Google para a minha própria tela? É uma ótima analogia. O sistema usa reconhecimento óptico de caracteres, ou OCR, para extrair texto das imagens e também indexação semântica para entender o contexto do que está sendo exibido. Isso permite que você faça perguntas em linguagem natural. Então eu poderia perguntar algo como: onde eu vi aquela receita de bolo de chocolate na semana passada? E ele me mostraria o momento exato? Isso seria incrível para a produtividade. Exatamente. Ou, qual era o nome daquele artigo sobre IA que eu estava lendo ontem? A Microsoft garante que todos esses dados são armazenados em um banco de dados local, criptografado e exclusivamente no seu dispositivo, sem serem enviados para a nuvem ou usados para treinar modelos de IA externos. Mas, Tom, mesmo com essa garantia de armazenamento local, a ideia de um sistema que registra tudo o que acontece na tela do usuário, isso levantou muitas bandeiras vermelhas, não é? Sem dúvida, Bia. A revelação do Recall foi recebida com uma onda de preocupação e críticas por parte de especialistas em privacidade e segurança cibernética. A simples existência de um registro tão abrangente da sua atividade digital cria um alvo valioso. Um alvo para cibercriminosos, você quer dizer? Se o meu dispositivo fosse comprometido, todas as minhas senhas, informações bancárias, dados médicos, conversas privadas, tudo estaria exposto. É um risco enorme. Um risco sem precedentes. E o que intensificou o debate foi o fato de que a funcionalidade, inicialmente, seria ativada por padrão. Isso gerou uma discussão acalorada sobre os limites da vigilância, mesmo que auto-infligida. É a eterna balança entre conveniência e segurança, não é? Por um lado, a ideia de ter uma memória digital perfeita é tentadora. Por outro, o custo potencial é altíssimo. De fato. E é importante analisar o outro lado da moeda. As aplicações práticas e a promessa de produtividade que a Microsoft tanto enfatiza. Sim. Apesar das controvérsias, a Microsoft posiciona o Recall como uma ferramenta revolucionária. Imagina não ter que se preocupar em salvar links ou anotar nomes. O Recall seria seu assistente de memória digital. Pense em um desenvolvedor que precisa encontrar um trecho de código que viu em um tutorial dias atrás, ou um designer que busca uma referência visual específica que apareceu em uma pesquisa. O Recall promete reduzir drasticamente o tempo gasto em buscas. E para quem lida com muitas janelas e tarefas como eu, que vivo com dezenas de abas abertas, seria um sonho. Menos tempo procurando, mais tempo criando e focando no que realmente importa. A promessa é de liberar o usuário para focar em tarefas mais criativas e estratégicas, elevando a produtividade a um novo patamar. E a integração com o Copilot, o assistente de IA da Microsoft, parece levar isso ainda mais longe. O Copilot poderia usar o contexto do Recall para oferecer respostas mais precisas e personalizadas. Exatamente. Agindo como um cérebro para o seu PC. Com acesso a um histórico completo da sua interação com o computador,
o sistema poderia antecipar suas necessidades e fornecer assistência proativa. A ideia de um PC que não apenas executa comandos, mas também lembra e entende seu fluxo de trabalho é poderosa. Mas Tom, voltando à parte mais delicada, os impactos e desafios futuros. Os impactos de uma tecnologia como o Microsoft Recall se estendem muito além da conveniência. As preocupações com a privacidade e a segurança são o cerne do debate, e a discussão é global. Mesmo com a criptografia e o armazenamento local, a simples existência de um banco de dados tão abrangente da vida digital de um indivíduo cria um vetor de ataque sem precedentes. É como ter um mapa completo da sua vida digital. Um malware sofisticado, um acesso não autorizado ao dispositivo ou até mesmo um roubo físico. Qualquer um desses cenários poderia expor anos de informações sensíveis, desde credenciais de login até dados financeiros e comunicações íntimas. A ética de ter um olho que tudo vê no seu próprio PC, mesmo que sob seu controle, levanta questões profundas sobre a autonomia e a própria natureza da privacidade na era digital. Quem realmente tem o controle? E os desafios futuros para o Recall são multifacetados. Primeiramente, a confiança do usuário será crucial. A Microsoft precisará demonstrar de forma inequívoca que as salvaguardas de segurança são robustas. E isso pode exigir auditorias independentes e uma transparência sem precedentes sobre o funcionamento interno da funcionalidade. Não basta apenas dizer que é seguro, é preciso provar. Em segundo lugar, a regulamentação governamental é uma preocupação real. Órgãos como a GDPR na Europa e a LGPD no Brasil poderiam questionar a legalidade de tal coleta de dados, mesmo que local e opt-in, dependendo da interpretação. Mas a Microsoft respondeu às críticas, não foi? Houve mudanças. Sim. Em resposta à avalanche de críticas, a Microsoft anunciou mudanças significativas. A funcionalidade, que seria ativada por padrão, agora exigirá que o usuário a ative explicitamente, ou seja, será opt-in. Isso já é um grande avanço, Tom. Dar a escolha ao usuário é fundamental. Além disso, será necessária autenticação biométrica via Windows Hello para acessar o banco de dados do Recall, e a criptografia foi reforçada. Essas medidas são um reconhecimento da gravidade das preocupações. É um esforço para reconstruir a confiança, sem dúvida. Mas o episódio do Recall serve como um lembrete contundente, não é? Na corrida por inovação impulsionada pela IA, a privacidade e a segurança continuam sendo pilares frágeis. Exato, Bia. Em resumo, o Microsoft Recall promete uma produtividade sem precedentes ao atuar como uma memória fotográfica do seu PC, registrando tudo o que aparece na tela. Embora os dados sejam processados e armazenados localmente, a preocupação inicial com a privacidade foi imensa, levando a Microsoft a recuar e tornar a funcionalidade opt-in, além de reforçar a segurança. E isso nos leva a uma reflexão mais profunda, Tom. O que significa ter uma máquina que lembra tudo o que fazemos? Estamos caminhando para uma era onde a linha entre o eu digital e o eu físico se torna tão tênue que mal podemos distingui-la? É uma questão existencial. A conveniência de não esquecer nada pode vir com o custo de nunca realmente esquecer ou ter um espaço verdadeiramente privado. A cada nova tecnologia, redefinimos o que significa ser humano na era digital. E a negociação entre inovação e valores humanos se torna constante. Precisamos estar atentos, questionar e participar ativamente da construção desse futuro. O Recall é apenas um exemplo de como a tecnologia pode nos impulsionar, mas também nos desafiar a pensar sobre quem somos e o que valorizamos. Uma reflexão essencial, Bia. E com ela, chegamos ao fim de mais um episódio do Conexão Artificial. Esperamos que tenham gostado da nossa discussão e que continuem conectados conosco. Compartilhem este episódio nas suas redes sociais e nos digam o que pensam sobre o Microsoft Recall. A sua opinião é muito importante para nós. Agradecemos a sua audiência e a sua companhia. Até a próxima! Até a próxima!